A paz dos Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 7 de abril, onde faremos a leitura dos capítulos 18 e 19 de 2 Samuel. Vamos começar, irmãos? 2 Samuel, capítulo 18. Então Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles chefes de 1000 e chefes de 100. E Davi enviou o exército, um terço sob o mando de Joabe, outro terço sob o mando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Mas o povo respondeu: Não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco, nem se importarão conosco, ainda que morra metade de nós, porque tu vale por 10.000 tais como nós. Melhor será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhes o rei: Farei o que vos parecer bem. E o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: Tratai brandamente por amor de mim o mancebo Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim saiu o povo a campo contra Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali, o povo de Israel foi derrotado pelos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande morticínio, de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu sobre a face de toda aquela terra, e o bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Por acaso Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo estava debaixo dele, passou adiante. Um homem, vendo isso, contou a Joabe, dizendo: Eis que vê Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o contara: Pois que o viste, por que não o derrubaste logo por terra? E eu te haveria dado 10 ciclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, o homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, e a Abissai, e a Itai, dizendo: Guardai-vos, cada um, de tocar no mancebo Absalão. E se eu tivesse procedido falsamente contra a sua vida, coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então disse Joabe: Não posso demorar-me assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos, que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão, e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha feito levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: Nenhum filho tenho para conservar a memória o meu nome, e deu o seu próprio nome àquela coluna, a qual até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse a Ahimaás, filho de Zadok: Deixa-me correr, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou à mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse, porém, Joabe ao cuxita: Vai tu, e dize ao rei o que viste. O cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. Respondeu Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não receberias recompensa pelas novas? Seja o que for, disse Ahimaás: Correrei, disse-lhe, pois Joabe:
Corre então, Aimaas. Correu pelo caminho da planície e passou adiante do Cuxita. Ora, Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terra Sorém. Percebeu que os seus servos cochichavam entre si, um homem que corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. Respondeu o rei: Se vem só e portador de novas. Vinha, pois, o mensageiro, aproximando cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também esse traz novas. Disse mais a sentinela: O correr do primeiro parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas, e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: Vai bem o mancebo Absalão? Respondeu Aimaas: Quando Joabe me mandou a mim, o servo do rei, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Disse-lhe o rei: Põe-te aqui ao lado. E ele se pôs ao lado, e esperou de pé. Nisso chegou o Cuxita, e disse: Novas para o rei meu senhor, pois que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então perguntou o rei ao Cuxita: Vai bem o mancebo Absalão? Respondeu o Cuxita: Sejam como aquele mancebo os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantavam contra ti para te fazerem mal. Pelo que o rei ficou muito comovido e, subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar, e, andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Agora o capítulo 19, irmãos. Disseram a Joabe: Eis que o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: O rei está muito triste por causa de seu filho. E nesse dia o povo entrou furtivamente na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e clamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa onde estava o rei, e disse: Hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, e a vida de teus filhos e filhas, e a vida das tuas mulheres e concubinas, amando aos que te odeiam, e odiando aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para ti, nem chefes, nem servos. Pois agora entendo que se Absalão tivesse... Perdão, irmãos. Pois agora entendo que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, ficarias bem contente. Levanta-te, pois agora, sai e fala ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e isso te será pior do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Pelo que o rei se levantou e se sentou à porta, e avisaram a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Entre mentes todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Também Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais, e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que serieis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque a palavra de todo Israel tem chegado ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por quê? Pois sereis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não forem chefes do exército diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta com todos os teus servos. Então o rei voltou.
E chegando até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Ora, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão adiante do rei, atravessando o Silval para trazer à casa do rei e para fazer o que aprovesse a ele, irmãos. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, se prostrou diante dele. Ele disse: Não me impute, meu servo, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente, irmãos, fez teu servo. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José ao descer ao encontro do rei, meu senhor. Respondeu Abissai, filho de Zeruia, dizendo: Não há de ser morto Simer por haver amaldiçoado ao ungido do Senhor? Mas Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Será morto alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, respondeu ao encontrar-se com o rei: E não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: O rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Fazei, pois, o que bem te parecer. Pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa, e que direito mais tenho eu de reclamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei: Por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba reparti as terras. Então disse Mefibosete ao rei: Deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo até a outra banda do rio. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha provido o rei de víveres, enquanto este se demorara em Maanaim, pois era homem muito rico. Disse, pois, o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém, em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje. Poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores ou das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, irmãos, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que for do teu agrado. Ao que disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e este voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã com ele, e todo o povo de Judá, juntamente com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e fizeram passar o Jordão, o rei e a sua casa, e todos os seus homens com ele?
Responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, por que vos irais com isso? Acaso temos comida à custa do rei? Ou nos deu ele algum presente? Ao que os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, mas temos nós em Davi do que vós. Porque, pois, fizeste pouca conta de nós, não foi a nossa palavra a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 7 de abril, onde nós fizemos a leitura dos capítulos 18 e 19 de 2 Samuel. Amanhã faremos a leitura do dia 8 de abril, onde faremos a leitura do capítulo 20 ao capítulo 22 de 2 Samuel. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.